Olá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a minha convidada de hoje tem muitas histórias no esporte. Muitos anos de contribuição. Só que na cidade de Campinas são mais de 30. Bom, e ela teve uma carreira no atletismo, lançamento de dardo, em que chegou ao pódio em jogos regionais, em estadual, Troféu Brasil, mas encerrou a carreira aos 22 anos. Já já a gente vai saber o porquê. Bom, e mais tarde ela sofreu um acidente muito grave, mas mesmo assim ela continua como treinadora, professora de atletismo e também de futsal. Então, Dilcineia Lúcio Greco, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Dá uma pausa nas aulas com as crianças para poder atender aqui a nossa equipe ao Mais Esportes. E como é que você define a sua trajetória? Quando eu fui falando algumas coisas da sua vida, que sentimento que traz? Seja bem-vindo ao Mais Esportes. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada. É uma honra para mim estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha trajetória. E hoje bem relaxada, né? Numa sexta-feira. Não estou dando aula, estou até de chinelo, parece que estou de férias. Sim. Mas é um sentimento, são vários, uma mescla de sentimentos, né? Muita gratidão por essa cidade, muita gratidão por todos que estiveram envolvidos, né, em toda essa minha trajetória, com altos e baixos, né? Mas uma trajetória bonita, né? Eu defino hoje, né, até falo para as minhas crianças, às vezes diminuo um pouco, quando estou diminuindo, né, um pouco a importância de que foi minha trajetória, eles sempre me lembram, mas professora, você fez bastante ainda, apesar de tudo que aconteceu. Exatamente, e a gente vai falar sobre essas contribuições aqui ao esporte de Campinas e do nosso país. A você aí de casa, nós estamos ao ar livre na Lagoa do Taquaral. Hoje é um dia que está ventando, que o sol chega, de vez em quando a nuvem encobre, então por isso que às vezes o cabelo vai ficar um pouco no rosto, repórter cinematográfico vai mudando ali para deixar sempre a melhor imagem num dia como hoje. Dilcineia, você nasceu na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, e aí eu já fui fazer a minha pesquisa, hoje tem 34 mil habitantes. Uau, tá Imagino grande. que há 50 anos a cidade era muito menor. Como é que foi a sua infância? Foi na cidade? Não, minha infância, né, em Domingos Martins é Serra do Espírito Santo, uma serra mais povoada com alemães, né? Eu sou descendente de alemão, tem uma colônia grande lá de pomerâneos, a segunda maior festa, Oktoberfest, festa alemã do Brasil, acontece lá em Domingos Martins. Então, um lugar muito pacato, e até hoje é pacato ainda. Como você falou, já cresceu muito. Na minha época só se andava de cavalos, a gente andava de cavalos a 40, 50 quilômetros até o próximo pro povoado, para poder conseguir pegar uma condução, né? Então era uma situação difícil, trabalhávamos na roça, meus pais, né? Porque eu fiquei lá só até os 10 anos de idade, mas já trabalhava na roça nessa idade. Toda a minha família, todos os meus irmãos começaram sempre muito cedo no trabalho, né? E trabalho de roça a gente começa cedo mesmo, cuidando de porcos, galinhas e vacas, e lidávamos com café, mandioca, essas coisas. Então, estudamos na escola rural até então, e como meu pai de 5 meninas, acho que ele falou, tô perdido na roça, né? Sim. Com todas as meninas. E mudou para a cidade, só que fez uma mudança radical. Aí ele partiu do Espírito Santo para Cascavel, no Paraná. E lá fomos morar na cidade por pouco tempo, mas ele não se adaptou na cidade, voltamos para o interior, trabalhar com agricultura familiar. E foi assim o início da nossa trajetória, mas não mudou muito, mudou radicalmente de distância, né? Do sudeste para o sul. Tá. E disso, né? Quando que o esporte ele entra na sua vida? Qual que é o primeiro contato que você teve com o esporte? Foi um contato muito lindo, foi na escola.
no Paraná, entrando na 5ª série com professores de educação física. A cidade estava recebendo um grupo de professores formado no interior de São Paulo, em São Carlos, professores com novas ideias, e eles chegaram lá passando para a gente novidades e trabalhando uma educação física que deveria ser trabalhada mesmo nas escolas, né? Focada com valor, educação física de valor. E passaram para a gente todos os esportes, inclusive um esporte desconhecido para a minha família, né? Meu pai conhecia só futebol, então como a maioria dos brasileiros, e para a gente foi passado atletismo, vôlei, basquetebol. E no atletismo, nos dias de chuva não éramos dispensados da escola, da sala de aula. Pelo contrário, quando chovia, tínhamos que fazer pesquisas sobre esporte. E calhou de eu fazer pesquisa sobre atletismo. E lá eu encontrei várias matérias do João do Pulo na época. João do Pulo, Conceição Jeremias, Odete Valentino, que são atletas de Campinas. Olha a coincidência. E o mundo conspira. E foi assim que começou eu com a educação física escolar. Pela escola, o professor me colocou em várias provas, salto em altura, arremesso de peso, lançamento de disco, corrida de velocidade, resistência, todas. E ele viu que eu destacava, porque aquela infância diferenciada da cidade, a infância que eu corria atrás das vacas, para buscar as vacas nos altos dos morros, serra no Espírito Santo, e sobe e desce buscando vacas todos os dias, ajudando meus pais na roça. Eu já tinha uma desenvoltura melhor, né? Um condicionamento diferenciado e uma coordenação motora diferenciada também. Foi aí que entrou o atletismo. Logo, 2, 3 anos depois, já participei do Pentathlon Nacional, era uma competição nacional que tinha antigamente para captar atletas novos, e eu participei desse pentathlon e logo fui campeã paranaense no lançamento de dardo, no estadual paranaense. E sendo campeã no estadual paranaense, já fui competir, né, no Campeonato Sul Brasileiro e Jogos Abertos regionais. Competi no Troféu Brasil em São Paulo, fiquei em 2º lugar. Aí recebi já várias propostas, porque eu era uma pessoa que não tinha tido um treinamento bom, com uma base boa, não tive treinamento com técnicos específicos no atletismo, mas já estava me despontando. E como que a sua família reagiu quando algo que era um hobby, era algo da escola, começou a se destacar, começou a participar de competição, chamar atenção de clube? O que a sua família pensava e o que você pensava? Ainda era um hobby ou você falou, opa, peraí que eu acho que eu posso seguir uma carreira no esporte? Olha, interessante, da minha parte bateu aquele sininho na premissa lá, eu vendo, estudando a matéria sobre atletismo, é isso que eu quero para mim. E foi ali, engraçado, uma decisão assim, parecia ser boba de criança, quero ser uma professora de educação física. Isso nunca me deixou. Agora, minha família reagiu duro, né? Como assim, uma filha vai sair competir, viajar fora de casa? Foi uma briga muito grande, tanto que a minha irmã mais velha, ela se saiu melhor do que eu, mas meu pai proibiu veementemente, não, vai praticar esporte, ainda mais esse esporte, ficar correndo por aí, não. Isso era uma década de 80? Isso, 80. Tá. E eu falei, não, alto lá, eu já era mais assim, né, com o pé firme, bati o pé, enfrentei e falei, não, eu vou. E até ludibriei meu pai, coitadinho, que não teve estudo, não teve uma faculdade. Eu falei, na minha cidade, em Cascavel, não tinha até então faculdade de educação física. Meu professor já tinha me alertado. Não estava ainda época de vestibular, mas ele me alertou. Falou que não tem faculdade de educação física. Quem quer ser professor de educação física tem que sair daqui. Me deu a deixa. E quando eu fiquei em 2º lugar no Troféu Brasil, eu recebi proposta da Sojipa, de Porto Alegre, um clube muito renomado, né, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Outra equipe que estava no auge, a equipe de atletismo muito boa, da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. E
como eu não tinha orientação nenhuma, a terceira proposta foi de Campinas, convite pelo seu Argemiro Roque, o técnico da seleção de Campinas, da equipe de Campinas. E aí eu analisei, eu sozinha, sem apoio. Eu falei, acho que no Sul eu não vou querer ir. Eles estavam me oferecendo muita coisa. Universidade paga, alimentação, casa, técnico e um ótimo salário. Falei, não, não vou porque é muito frio. Não gosto do frio, já não me adaptava naquele frio, já me chocou de sair do Espírito Santo para Cascavel, no Paraná. O frio do Paraná é duro, hein? Principalmente Cascavel, aquela região. E a outra análise foi Rio de Janeiro. Nossa, meus tios, 3 tios moravam praticamente no portão de entrada da Universidade de Gama Filho, próximo. E minha mãe falou, você, se for para sair de casa, vai para casa da titia Beth. Eu falei, não. Não, porque eu já me via lavando louça. Toda vez que eu passava na casa da titia, ia passear lá, aí ela falava, a pia tá cheia de louça, lava a louça pra tia para depois tomar um café. Eu falava, não, não é isso que eu quero para mim. Aí eu vou para São Paulo, um local desconhecido, pessoas desconhecidas, e acertei o convite de vir para cá. Então a gente vai fazer uma pausa aqui na cidade de Campinas antes da gente contar como é que foi a sua estadia aqui na cidade, porque para quem está nos acompanhando, quando a gente fala lançamento de dardo, conta um pouquinho sobre as regras, a modalidade para quem não está muito familiarizado e depois as dificuldades deste esporte. Até assusta, né? Porque o dardo, em inglês javelin, é uma lança, né? Isso assusta muita gente, às vezes, como assim uma lança? Eu sou muito curiosa, sou geminiana, talvez isso me chamou a atenção, porque pela dificuldade. E lá no Sul nós não tínhamos esse material naquela cidade, tinha só dardo de bambu, não tínhamos esse material oficial. E eu comecei lançando com o dardo de bambu. E aquilo foi assim, é um desafio mesmo. E me chamou a atenção o professor falando, se imagina ser um índio que você vai pescar, então você tem uma lança na mão e você vai ter que pegar um peixe, matar uma onça com essa lança. Eu falei, uau, que coisa diferente, né? Estranha. Era tão fácil correr, pular, saltar na caixa de areia. E me chamou a atenção e foi esse desafio. E ele observou logo, né, a princípio que eu tinha velocidade nos braços, como tem geralmente, né, o atleta que tem velocidade nas pernas, membros inferiores têm velocidade de membros superiores também. E foi assim que eu iniciei o treinamento no dardo, com dardos de bambus, e até eu recebi um lindo presente entregue em minhas mãos pelo João do Pulo e o técnico dele, Pedro de Toledo, que vieram da Alemanha. Foi sabido, né, por eles que eu não tinha esse material e junto comigo estava iniciando também Sueli dos Santos, ela estava iniciando o treinamento também no dardo. Ela começou depois de mim, mas se despontou super cedo, vindo do handball. Ela iniciou então para atender nós duas que estávamos treinando no dardo e se despontando no lançamento de dardo, e eles me trouxeram esse presente. Que legal, do Como João Sueli do Pulo. já tinha saído da cidade, já tinha ido para Londrina estudar, eu recebi esse lindo presente que está comigo até hoje, uma relíquia, um dardo vindo da Alemanha. Sensacional, relíquia mesmo. Sim. E Dulcinea, quando que foi a primeira competição que você disputou e que você chegou ao pódio? Primeira competição foi um estadual paranaense, que já cheguei um pódio em segundo lugar, que a Sueli sempre estava ali, era uma pedra no meu sapato. Ela sempre ficava em primeiro e eu em segundo. E o sentimento de chegar ao pódio nessa competição? Foi encantador, né? Eu saindo uma pessoa totalmente de região do interior, de roça, tudo na cidade para mim era novo e encantador. Uma escada rolante, a escada rolante vem conhecer em Campinas. Aliás, a maioria das coisas em Campinas, ficava encantada. E você já chegar num pódio, numa cidade como Curitiba, né, no Paraná, num estadual, eu falei, opa, é aqui que eu vou ficar, né? Vamos treinar. E aí eu quis levar a sério. Mas a maior parte do tempo eu treinava sozinha. Eu pegava por escrito treinamento de algum professor, como fortalecer membros superiores, membros inferiores, como lançar, e lançava, treinava sozinha, lançava sozinha.
E dava para conciliar esse treinamento, competição com os estudos? Era muito difícil. Eu cheguei lá no sul, eu trabalhava de boia fria, né, para ajudar meus pais em casa com a renda. E depois meus professores me passaram para o estudo à noite, eles mesmos que conversaram com meus pais, me transferiram para a noite para eu ajudá-los, né, trabalhando meio período e treinar meio período. E seguiu-se assim aqui em Campinas também. Essa rotina não é fácil para o Não atleta, é fácil. Né? Se não é fácil hoje, imagina na década de 80. Exato. Você pode imaginar. E já que estamos na década de 80, em 1984, com 19 anos, medalha de prata num Troféu Brasil em São Paulo. Foi aí que me abriu as portas, e me abriu as portas para essa linda, maravilhosa cidade que aqui estou, né? Foi aí que eu recebi os convites para escolher um clube, escolhi Campinas, vim conhecer Campinas, competi nos Jogos Abertos e Regionais, fui medalhista abertos e regionais e retornei para casa. Fiquei encantada, mas também não tinha infraestrutura. Imagina, atletismo, até hoje não é um esporte difundido, é um esporte que tem muita dificuldade, né, de local de treinamento, de esclarecimento, né, para a população, para a sociedade em si, mídia, né, é muito pouco falado, pode passar mundial, Olimpíadas, que a gente tem segundinhos, né, de espaço na televisão. Sim. É difícil até hoje. E naquela época era muito mais. Então, patrocínio não se falava nisso. Mas eu recebi uma ajuda maravilhosa, que eu sou muito grata, fui eternamente grata e sou ainda até hoje, ao prefeito na época, Magalhães Teixeira, que me estendeu a mão. Esse me colocou aí na linha do trabalho. Então, para quem está nos acompanhando, em 84, medalha de prata no Troféu Brasil. No ano seguinte, o prefeito, José Roberto Magalhães Teixeira, pega o telefone, liga para a Dissineia, e aí o que aconteceu com a sua vida e as mudanças? Ligou em Cascavel, no Paraná, para mim, fui explicar para os meus pais, eles não entendiam o que era esse negócio de lançamento de dardo, de atletismo. Como assim, para Campinas? Onde fica Campinas? São Paulo. Eles sabiam onde que era São Paulo. Ah, é São Paulo. Se é São Paulo, para eles estava bom então. E eles não aceitaram, mas eu falei, eu vou experimentar. E vim para Campinas, foi onde o senhor prefeito Magalhães Teixeira me recebeu na sala dele, junto com o técnico Argemiro Roque e sua esposa, Dona Odete Valentino, que conversaram com ele. Falaram, é uma atleta, né, que pode nos ajudar bastante no esporte, nova, está começando. Falou, mas aqui a gente não tem, né? Ela precisa de ajuda de custo. Falou, o que nós temos aqui é um trabalho de meio período, né? Para a prefeitura, para difundir então esse esporte, os esportes. Ele estava investindo na época em todos os esportes. Ele marcou bastante, construindo muitas praças de esportes, contratando técnicos e professores e atletas, e foi aí que acho que foi um diferencial para Campinas, começou nessa época. Você citou um nome aqui que não pode passar despercebido, que é o seu Argemiro Roque, que foi o primeiro esportista da cidade de Campinas a participar de uns Jogos Olímpicos em 1952 na Finlândia. Como foi esse período com o Argemiro Roque? Foi maravilhoso, assim, ele era uma enciclopédia para a gente. Os ensinamentos, o que ele passou para os atletas que passaram em suas mãos, e foram grandes atletas, hein? Muito bons atletas. A Conceição Jeremias, uma delas, exatamente, que foi atleta dele, revelada por ele. Então, ele nos ensinava aquela parte humana, né? Com que ele aprendeu também e ele nos passou. E isso para mim foi fácil eu pegar, porque eu já vim lá do Sul, também com os professores daqui de São Paulo, que me viram, né, o lado humano, me ajudaram lá pagando. Para você ter uma ideia, os professores me pagavam uma parte a mais na república onde eles moravam, na alimentação, para que eu me alimentasse lá. Nossa. Eu não tinha alimentação adequada em casa. Então o professor falou, eu pago a alimentação dela. Ele pagava um que a mais, eu comia lá. O outro me pagou um curso de datilografia e o outro me dava material esportivo, né? Uma jaqueta, uma blusa, era muito difícil para mim. E
aqui em São Paulo eu encontrei o Sr. Gemiro Roque, uma pessoa com um coração humano maravilhoso, que me abraçou como um pai, foi meu padrinho de casamento. E também me mostrou esse lado humano, que ele sofreu muito pelo mundo afora, como um negro, competindo. A maioria dos atletas dele eram negros, atletas de Campinas, assim como João do Pulo sofreu também a discriminação por ser um negro, né? Tem uma história também sabida. Eles também tinham essa dificuldade, então passavam mais a parte humana para a gente, de ajudar a gente com tênis. Ele tinha uma parceria com o padre Haroldo, tinha outro padre que é da igreja do século XXI, aqui da região, de uma televisão aqui da região, que até hoje, né, ajuda a comunidade, e a gente recebia essa ajuda, né, de um par de sapatilha, um par de tênis, uma alimentação, uma ajuda com frutas, né, e foi isso que me tocou. Eu cresci nessa universidade, tá? E isso me encantou e foi fazendo com que eu não me transformasse não só numa professora de educação física, uma técnica de esporte, mas também não vendo só meus atletas, né, como uma pessoa pode dar um resultado, pode transparecer, né, uma cidade, mas é um ser humano. E ver esse outro lado humano dele também. Dilcineia, pelo que você está me contando, então, quando você veio aqui para a cidade de Campinas, essa parte pessoal, esse crescimento como ser humano, eu acho que ficou muito em evidente, além do lado de competidor, além do lado profissional. Mas devido às dificuldades que você está me passando, de falta de patrocinador, de conseguir se manter na cidade. Eu falei na minha abertura que você encerrou a sua carreira aos 22 anos. Aos 22. Você encerrou por conta dessas dificuldades e viu esse seu lado de querer ser professor, de ir por esse lado se aflorando ainda mais, por isso que você parou de competir e começou a investir mais por esse lado de poder ensinar aquilo que você estava vivenciando? Encerrar a carreira aos 22 anos, isso é uma pena. Hoje, né, hoje eu tenho essa visão, mas na época era o que podia se fazer. Eu me lesionei o cotovelo, o nervo epicôndilo do cotovelo, é uma lesão muito séria que precisava fazer procedimento cirúrgico. Logicamente, eu ia ter que ser afastada do esporte para fazer esse tratamento bem invasivo. E também teve o agravante que eu treinava, né, sozinho, já no nível que eu estava, eu precisava de um treinamento mais específico e eu continuava treinando sozinha, fazendo meus treinamentos técnicos sozinha. É muito perigoso. Você trabalha, faz movimentos, vicia em cima de movimentos errados que acaba te lesionando. Então eu tive essa lesão séria, fiz tratamento não invasivo, não teve retrocesso, precisava mesmo da cirurgia. E no momento eu falei, não, tá difícil. Estava entrando em faculdade, no mesmo período não, um ano depois, que eu estava nessa luta, continuo, não continuo, vou fazer cirurgia ou não, eu engravidei e depois eu teria que ter uma força assim de leão, né? Brigar muito mais, com muito mais obstáculos para retornar. Eu falei, não, acho que chega, não vou fazer a cirurgia, não vou estar em condições de enfrentar isso sem familiar aqui em Campinas, né? Para me apoiar também, dependendo só de apoio e ajuda de amigos. Eu falei, não, eu acho que com criança pequena, imagina o braço direito com cirurgia, ia ser muito difícil para mim. Falei, vamos parar por aqui, eu tenho outro lado que eu posso ajudar também, que é a parte de ser uma professora. Já estava trabalhando na Secretaria de Esporte, na época era DEMEFER, Departamento de Esportes, né? E para mim sempre foi uma alegria, como eu te falei, para mim foi uma vitória, né? Conseguir um emprego na Prefeitura de Campinas. É gratidão eterna, eu tenho paixão por isso. Fazendo uma comparação dessa sua época, desse cenário que você está contando para a gente com 22 anos, para um atleta que tem hoje 22 anos, nós evoluímos muito
ou ainda continua muito difícil ser um atleta no nosso país? Olha, é difícil ser atleta no nosso país, principalmente no atletismo, né? O atletismo é um esporte, como eu falei, muito difícil se difundir, ele não chama muito a atenção, parece, das pessoas. Talvez a falta, né, a mais democracia na mídia para mostrar outros esportes, não focar só no futebol. Eu sei que o futebol traz um retorno muito grande, vôlei, basquete hoje em dia, mas há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo, né? Deveria haver espaço para todo mundo e assim ter uma ajuda maior. Mas mesmo assim, de uns anos para cá, eu vejo de alguns anos recente para cá, 4, 6 anos, o Brasil evoluiu bastante, no atletismo, principalmente nessa área, nesse quesito lançamentos e arremessos. Por aqui passaram os técnicos cubanos, né, que ajudaram muito, reforçaram a gente, os técnicos daqui. Também, né, houve interesse, intercâmbio de técnicos e atletas fora do país, com poucas equipes, grandes equipes, com patrocinador que temos aqui no Brasil, sempre 2 equipes, no máximo 3, com patrocinadores apoiadas, tiveram essa possibilidade de fazer intercâmbio com atletas e técnicos fora do país. Isso nos ajudou muito e nos alavancou. Hoje nós temos, indo para Mundial e Olimpíadas, vários atletas. No último Mundial nós tivemos 5, 6 atletas na área de lançamentos e arremessos. Podemos não ter alcançado pódio com todos esses, mas estamos chegando aí. Exatamente. Então há uma evolução no nosso país, sim. No atletismo. Claro que às vezes muito por conta dos atletas, desse esforço, mas nós estamos fazendo um movimento então para tentar melhorar esse cenário. Sim, melhorou bastante. É que a gente tem sempre aquele comparativo. Comparando a um futebol, estamos engatinhando. Mas se for ver, comparar anos atrás, né, a gente evoluiu bastante. Hoje tem muita gente boa aí. E eu aposto nesses técnicos novos que estão aí, técnicos que estudaram, investiram no estudo, atletas que investiram, né, sofreram afastamento de suas famílias e buscaram intercâmbio. Eu aposto muito. E esses atletas, né, que já buscaram uma evolução maior, vão ser futuros técnicos. Sem dúvida. E eu acho que a gente vai dar um passo grande logo, logo. Dilcineia, voltando para a sua carreira, a gente vai assim, com a modalidade, com a sua carreira, 22 anos então, continuou a sua contribuição ao esporte, como é que foi depois disso? Depois disso eu ainda continuei, né, um pouco competindo nos Jogos Abertos, regionais, mesmo sem treinamento, ainda dava para chegar lá, pegar uma medalhinha, trazer uns pontos para Campinas, dando aula nas periferias. Eu tive a feliz oportunidade, né, de ser chefe de praça, de 4 praças aqui de Campinas, que são referência hoje em público, né? Tem muita frequência diária. São Praça de Esportes João do Pulo, Praça de Esportes dos Trabalhadores, lá no Nóbrega, a Praça de Esportes do DIC 6, Praça de Esportes São Vicente, Praça de Esportes Grande. Eu fui chefe da praça e dava aula também. Dei aula em vários locais de grande população, como Vida Nova, DIC 5, DIC 1, na São Bernardo, Pompeu de Vito. Eu atualmente estou na Praça de Esportes São Bernardo, que é a única praça da prefeitura que tem uma pista oficial de atletismo com caixa de salto e todos os materiais, né, de atletismo. Nova Europa. Aqui no cartódromo, nós temos, a Secretaria de Esporte tem um projeto lindo de iniciação de atletismo aqui. Legal. Crianças de 4 a 16 anos, lá na Praça de Esportes Argemiro Roque, na Pompeu de Vito, no Santa Mônica. Nós temos o atendimento de atletismo de 6 a 16 anos, meninas e meninos. Ótimo. Tá? E isso que eu sou a única professora de atletismo na Secretaria de Esporte, que restou os outros professores já se aposentaram. E eu estou aqui, casca dura, igual uma tartaruga, mas estou continuando. O importante é seguir em frente, né? E nesse meio, como eu sou professora de educação física generalista, trabalhei muito com hidroginástica, ginástica para adulto e terceira idade,
Trabalhei com vôlei adaptado, natação, iniciação. Atualmente estou com futsal, também lá na Praça de Esportes de Santa Mônica, que é um polo forte que tem lá de futebol e futsal. E aí a gente vai mesclando as coisas, e o esporte, ele é assim, a gente não pode se prender. Eu sou uma torcedora fanática de vôlei, de basquete e futebol, né? Acho que está no sangue de todos os brasileiros, mas luto pelo atletismo, veemente. É uma amante do esporte, então, e está agregando muito aqui na cidade de Campinas. Dulcineia, como é que é trabalhar com criança, ainda mais se ela for de uma região distante do centro, às vezes periférica, às vezes carente, em situação de vulnerabilidade social? Você se vê um pouco nessas crianças? Sim, me vejo. Desde o início, desde da iniciação nossa desses trabalhos, né? Nossa, que eu falo sempre, a grande parceria, né? Secretaria de Esportes, todos envolvidos, coordenadores, diretores, secretários, que a gente faz esse trabalho nessas periferias, e trabalhar com essas crianças. Eu me vejo nelas, porque eu me deparo com elas descalço, treinando. Era assim que eu iniciei o treinamento, sem uma roupa esportiva, né? Vindo com shortinho jeans, de sainha, jeans para fazer a aula. E a gente não recua não, tá? E não, pelo contrário, incentiva. E foi, acho que, deparando com isso, para você ter uma ideia, eu recém-formada estava dando aula lá na região do Profilurb, DIC 1, Vida Nova, né? Praça de Esportes São Vicente, e deparar com essas crianças, eu já batia meu coração, falava, oi, eu fui ajudada. Me estenderam a mão com um prato de comida, com um tênis, com uma roupa esportiva, e aí eu fui já ajudando essas crianças, solicitava, fazia mutirão com os meus alunos adultos, né? Recolhendo, fazendo uma cesta básica, recolhendo alimento, recolhendo tênis usado. Até hoje eu faço isso, recolhendo tênis usados e passando para essas crianças e dando a oportunidade mínima para elas se encantarem e continuar no esporte. Enxerga potencial na cidade de Campinas? Muito, muito. É uma cidade que é uma cidade muito acolhedora. Me acolheu e acolhe muitas pessoas de fora para mão de obra, muitas pessoas no Nordeste. Aqui nós temos uma mescla, né, de todas as etnias nós temos. Hoje em dia, Campinas acolhe haitianos, venezuelanos, né, colombianos, paquistaneses, de todas as raças. É uma cidade grande que cresce como São Paulo, com imigrantes ajudando. E essa mescla de pessoas, de etnias, que faz, acho que torna as pessoas fortes. E daí a gente tem muito potencial. Eu sempre falei que se a gente trabalha com a massa na mão, dali a gente vai tirar grandes números de atleta. Sempre achei que a gente deveria trabalhar em parceria com as escolas, né? Em vez de você estar trabalhando com 3, 4, meia dúzia numa praça de esportes, que a maioria das praças de esportes elas são mal usadas, né? Tem mau uso, pessoas usuárias de drogas, pessoas moradoras de rua, às vezes acabam adentrando na praça e espanta um pouco, né, aos pais de trazer as crianças para uso, para fins esportivos. E eu vejo assim, por que fica um profissional na praça trabalhando com poucos alunos? Eu acho que esses profissionais tinham que estar na grande massa, junto com as escolas, como nos países igual Estados Unidos, Europa, eles trabalham muito forte nas escolas. Porque se você trabalha numa escola que tem... Nós temos Campinas com escolas municipais, estaduais, com mais de 1000 alunos. Se você trabalha com esses alunos lá na escola, no contratempo escolar, mas dentro da área escolar, eles já estão ali na escola, já tem uma infraestrutura melhor. A escola já tem um banheiro adequado para essas crianças, água filtrada, já tem a merenda escolar, um lanche
Porque se você manda essa criança estuda meio período e vai para casa, ela fica sem refeição. A maioria das minhas crianças, e até hoje eu deparo com isso. Ontem eu tive um aluno que passou mal na minha aula. Estou com tontura. Você comeu hoje, meu filho? Não. Nossa. Eu falei, então espera aí, vai comer a minha banana que está dentro da minha bolsa, senta um pouquinho, não tem condições de praticar atividade se não comeu. Então eu defendo, vou continuar defendendo o trabalho do esporte e para as escolas, trabalhar junto com a rede educacional. Eu acho que nos pátios da escola deveriam otimizar com ginásios cobertos, a maioria hoje em dia já tem, quadras poliesportivas, uma pista de atletismo pequenas que sejam, para trabalhar todos os esportes na escola. Porque é dali, da grande massa, que a gente vai tirar os atletas olímpicos. Eu acho que nós temos muitos atletas olímpicos escondidos nessa nossa periferia, nessas nossas escolas aí. Sem dúvida, assino embaixo, é uma realidade muito dura, né? Um depoimento muito forte esse seu. É importante mostrar isso que acontece e para ver como a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, para poder mudar essa realidade. E a gente sabe que às vezes muitas crianças veem no esporte uma possibilidade também de ascender, ver às vezes o seu ídolo na televisão, por isso que eles são referências, né? Com certeza. Para você ver, só buscar a minha história mesmo, eu consegui pleitear na minha universidade, minha faculdade, ter um bom emprego, porque eu saí do interior, saí de uma periferia e vim para uma cidade e tive essa oportunidade. Então o atleta, através do esporte, ele consegue alcançar sim, né, se tiver essa ajuda já, né, a parceria com a educação, para que ele não saia da escola, não abandone os estudos, porque é o estudo que vai levar ele como atleta, como técnico, como dirigente de um clube esportivo, né? Então, ou qualquer área. Então não podemos desvincular eles do estudo. É o estudo que vai dar oportunidade. E no esporte, muitos deles que já estão sem, né, saber, sem ter uma linha concreta, tendo um esporte, né, que ocupe seu tempo e buscando, né, a gente fazendo aquela base, né, já na base a peneira que o pessoal fala, dali você já tira os talentos e aí sim pode investir. E o Brasil é um país riquíssimo. Eu não entendo por que o Brasil não pode estar competindo nos quadros de medalha com os Estados Unidos. Nós aqui não temos catástrofe como 6 meses de neve, né, que nos impediria de treinar, furacões. Nós não temos isso. Sim. Então é um país tropical, um país que o ano inteiro, né, 99% dos nossos dias são ótimos para a gente estar aí praticando, né, fazendo a prática do esporte ou, né, trabalhando. Claro. Aqui eu acho que assim é um Brasil riquíssimo. Está faltando colocar os pontos nos is adequadamente. E Dilcionéia, você conseguiu revelar atletas? Algum atleta ali que passou por você conseguiu chegar até uma modalidade, ter algum resultado? Olha, eu sofri um acidente grave há 10 anos atrás. É triste, porque foi um dia do aniversário de Campinas que eu sofri esse acidente, 14 de julho. Me marcou muito isso. E eu falei, opa, essa cidade me deu tanto e ainda me deu a chance de viver de novo. Porque eu fui muito bem atendida e sobrevivi desse acidente. E nesse período acamado, esse período difícil meu, me fez pensar, eu falei, opa, tenho que trabalhar um pouquinho mais focada talvez. E desses 10 anos para cá, me mudou bastante como ser humano, de ver uma maneira de ver, de pensar, de não criticar muito e absolver mais as coisas boas que a gente tem. Então, parece que eu quero as coisas tudo mais rápido agora, porque eu vi que a nossa vida é curtíssima, ela acaba, Sim. Tá? Então, eu falei, não, deixa eu aproveitar, mesmo dando aula de futebol na Praça de Esporte Santa Mônica, não tem pista de atletismo, eu trabalho atletismo, futebol, e eu embuto o atletismo
no futebol, falando para eles que é físico para o futebol. Vamos fazer o físico para o futebol, correr na quadra, né? Vamos saltar aqui que o jogador de futebol precisa de muita força na perna para chutar a bola e ele está fazendo o salto em distância. Tá. Né? Então foi isso, assim que eu fui fazendo com as crianças e descobri muitos garotos. Eu indiquei eles para um centro esportivo que nós temos excelente, com profissionais maravilhosos, que atende aqui em Campinas, que é o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, IVCL, lá no CEAR, né, o Centro de Alto Rendimento, Orcamp, Swiss Park, que a gente sempre, né, foi, para mim, é um norte, né, que eu dou para as crianças. Quer chegar em algum lugar? Vai para lá. Sim. Então, todo esse local por onde eu passo, por onde eu encontro, vejo uma criança alta, com porte bonito, numa fila de um supermercado, em algum lugar, no caixa do supermercado, eu falo, olha, temos um local ótimo que vai receber você muito bem na Orcamp, e mando para lá. Então, aí eu fiz esse scout desses garotos na Praça de Esportes de Santa Mônica, e enviei lá para a Orcamp, lá eles foram muito bem recebidos, e já trabalhado com técnicos específicos, né, em cada área, saltos, arremessos, lançamentos, corrida de longa distância, velocidade. E aí se destacou o Vinícius de Carvalho. Que legal. Tá? Que foi, para mim parece que foi ontem, que ele ainda estava jogando futsal comigo lá no Santa Mônica, que foi um dos meninos que ganhou tênis usado, né, a maioria deles jogava descalço e eles jogavam pulando igual pipoca na quadra, 11 horas da manhã, nossa, quadra quente. Falava, não é justo isso. E junto com as minhas alunas de ginástica localizada, o grupo de treinamento funcional aqui no ginásio de esportes do Taquaral, eu fiz um apanhado com tênis usados, a maioria tênis cor-de-rosa, mas eles aceitaram muito bem, os meninos, ótimo, não me importa, tendo um tênis tá bom. Ótimo. E pegaram esses tênis, eu falei assim, quem vai ganhando o tênis vai cabendo no pé, conforme o número vai para a Orcamp. Eles, nós, era como ganhar um troféu. Então quem fosse ganhar o tênis ia para a Orcamp. E foram treinar e lá se destacou o Vinícius de Carvalho, está se despontando agora no arremesso, que já foi para o brasileiro no Sub-14. E ano que vem vai no brasileiro Sub-14, do Sub-16 e Sub-18, o Igor, chamamos ele de Pochoco, ele é meu goleirão ainda, goleiro do futsal, do futebol, mas já está no atletismo, está na Orcamp, graças a Deus está treinando lá. E também a Isabela Soldado, da Praça de Esportes do São Bernardo, também da Praça de Esportes do São Bernardo, ali é mais próximo, né? Então eu falava, vamos treinar, quem se destacar aqui, quem ganhar na corrida vai para a Orcamp. Então sempre o troféu é eles subir para a equipe do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. Isso é fantástico, né? Sensacional, muito, porque muito gostoso. Faz o trabalho com a criança, coloca o esporte, a importância da disciplina e ainda conseguiu então revelar o esporte graças a esse seu olhar, essa sua experiência. Gosto de fazer isso, esse trabalho social. Para mim é um trabalho social, né? Um trabalho com muito amor que eu faço, simples, trabalho simples. Eu não investi no estudo. Hoje me arrependo, como eu falei, mas eu tenho muita gratidão mesmo assim pelo que eu fiz, pelo que eu faço, né? São coisas simples, mas eu acho que é de grande importância porque é de lá de baixo que a gente começa, né? Eu disse, né, por falar em educação, a gente está falando do Brasil, a gente já citou os Estados Unidos, fazendo uma comparação do Brasil com esses países, pode ser até da Europa, da Inglaterra, por exemplo. Você acha que a gente tem o que copiar? Claro que são realidades diferentes, mas a gente consegue pegar algo do que é feito lá e trazer para a gente? Conseguimos. A gente copia já muita coisa, né? Muita coisa de lá a gente copia de fora, porque não copiar coisas boas, coisas sólidas de verdade. E falando de esporte, a gente tem muito o que aprender. Eu acho que já é sabido, né, pelos grandes profissionais, os grandes mestres, só falta colocar em ação. Eu acho que está precisando fazer uma junção de políticos, profissionais, estudiosos, apoiadores. Quando a gente fizer essa junção, é esse pingos nos is que eu falo, fizer essa junção, a gente vai alavancar e muito, a gente só tem a ganhar.
porque eu tinha uma visão assim, quando eu falo que eu reclamava da praça de esportes, e olha que eu tinha todo o material, dava aula para adultos e terceira idade com colchonetes, halter, né? Tudo direitinho, sempre atendido em todas as praças, nós temos esse material. Não temos em fartura, mas a quantidade básica para a gente trabalhar, a gente tem. E eu falava, nossa, lá nos Estados Unidos eles devem ter isso de ouro, né? E quando eu cheguei, eu passei uma temporada nos Estados Unidos, tive a feliz oportunidade de adentrar em centros esportivos, na pista indoor de Boston, na Califórnia também, na Universidade da Califórnia, assisti os treinos de atletismo. Gente, eles adaptam muita coisa lá. Tá. Em grandes centros, quando tem um centro de alto rendimento, eles têm material de alta tecnologia, sim, tá? Que a gente não tem isso aqui, tem que buscar. Mas lá na base eles trabalham com o simples. Eles trabalham fortalecimento de membros inferiores, dando tiro numa rampa, num morro, na areia da praia. Não é equipamento caríssimo, não é o que a natureza oferece. Sim, para adulto e terceira idade, nas grandes prefeituras, em estados ricos como Massachusetts, né, região de Boston, lá é riquíssimo, naquela região de New England, Nova York, né, Connecticut, é uma região mais rica do país. Eles não têm o material. Eu cheguei e falei, mas aonde que é a sala para dar aula para adulto e terceira idade que vocês atendem? Não. O professor chega, passa a fita zebrada em volta da árvore e o pessoal faz aula ali. Tá, mas quando chove, faz no canto ali. E quando tá ocupado lá, faz no outro canto. Não tem uma sala específica. Aqui nós temos locais específicos, quadras boas, material. E o material do pessoal? Eu fui lá para fazer aula, cheguei com as mãos abanando. Não, material vocês trazem de casa. Colchonete, um halter, traz de casa. Sua garrafa de água. E aqui a gente já tem esse material que fornece para a população. E a população, ela também é bem crítica como eu era, né? E tem todo esse material e quer mais ainda. Eu acho que a gente está faltando amar mais nosso país, valorizar mais o que temos. Aproveitar o que nós temos. Eu ouvi de um americano uma vez. Ele olhou para mim, eu estava com a bandeira dos Estados Unidos gritando, né, no dia de 4 de julho, né, da independência. Ele olhou para mim e ele falou, você gosta mesmo dos Estados Unidos, né? Eu gosto, estou aqui com os meus amigos, né, no desfile, assistindo. Ele falou, o brasileiro, ele precisa amar mais seu país. Isso me tocou bastante. E eu acho que a gente tem que não só amar mais o país, e amar nossas coisas, o que está próximo, a simplicidade, que é da simplicidade que a gente vai tirar, né, grandes valores. Sem sombra de dúvidas. Dissiné, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente já está com o nosso prazo, o nosso cinegrafista está fazendo assim, ó, a gente está precisando encerrar. Vamos encerrar, que hoje é sexta-feira. Exatamente. O seu objetivo daqui 5, 10 anos, onde você se vê, onde você quer estar e fazendo o quê? 5, 10 anos já está bem longinho, né? Porque já estourou até meu tempo, já poderia estar aposentada na prefeitura. Estou protelando. Quando me falaram essa palavra, eu sempre falava, eu quero aposentar. O dia que chega a minha aposentadoria, eu quero viajar, vou descansar, quero viajar, quero ir para a praia. Mas eu não recebi essa palavra muito bem, não. Quando me falaram, já deu o seu tempo, eu tive uma crise de choro muito grande e não consegui aceitar isso ainda. Não consigo me ver sem meus alunos, sem minha aula, sem ajudar aquela criança que está precisando, sem dar uma indicação a ela. Não consegui. Quero sim, estou trabalhando essa aceitação, a gente tem que virar a página. Tem que virar a página. E eu pretendo estar ainda buscando outras pesquisas. Estou indo para a Inglaterra agora, pretendo ficar 2 meses lá de férias, minhas férias. Uma férias que eu tenho já acumulada, preciso tirar, vou para lá. Quero fazer uma pesquisa de campo. Eu fiz no passado, há 11 anos atrás, quando eles iam receber a Olimpíada. Eu quero saber o que eles deixaram de legado. De 2012 para hoje, né, a diferença? Qual a diferença. África, eu preciso voltar. Eu estive fazendo um trabalho lá como missionária leiga pela Igreja Católica
eu tive a feliz oportunidade, depois do acidente, de ir para a África e fazer um trabalho bom lá. Aí lá você tem que fazer um trabalho raiz. Lá eu encontro minhas crianças de novo, todas descalças, onde eu tive que utilizar chinelinhos como cone para fazer trabalho de coordenação. Eu mesmo fui em 3 escolas e ensinei eles a fazer a caixa de salto em distância e deixei um trabalho iniciado, levei as crianças descalças para competir na capital Maputo, numa competição estadual, e as crianças da comunidade da cidade de Moamba, onde eu estava, nunca haviam adentrado a um estádio astronômico como é o estádio de Maputo. Eles foram lá descalços mesmo, uma pista sintética linda, e foram competir, e nós levamos 18 medalhas para a nossa cidade, que eu estava na época, e deixei professores, um padre, trabalhando com essas crianças. É sabido, eu acompanho esse padre Miguel até hoje, ele alavancou um trabalho com deficientes, atletismo adaptado. E vôlei adaptado também. E eu estou super curiosa para voltar lá e ajudar também, né? Porque daqui uns 5, 6 anos, como você falou, não vou ter a jovialidade de iniciar trabalho sozinha. Agora dar uma assessoria, isso eu quero fazer. E você tem muito a acrescentar, então descanse, curte as suas férias, porque o esporte da nossa cidade precisa ir muito, viu? Da sua capacidade, da sua competência, da visão que você tem de mundo de esporte. Então eu agradeço desde já a disponibilidade do seu tempo, tudo que você contribuiu com a cidade, que você contribuiu com os nossos telespectadores, isso não tem preço. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, para contar dessas viagens tudo, e a gente faz uma parte 2. Eu que agradeço muito o convite de vocês, isso é muito importante. Agradeço, né, como eu falei, eu sou muito grata aos meus colegas de trabalho, ao meu emprego na prefeitura, a essa cidade eu devo a minha vida, eu devo o que tenho hoje, ao que eu recebi. E se eu puder contribuir com alguma coisa para os meus colegas, né, futuramente, eu quero contribuir. Mesmo que eu me aposentar, eu gostaria de retornar com alguma coisa para ajudá-los. Na nossa cidade, na nossa Secretaria de Esporte, nós temos grandes profissionais. Aqui na nossa cidade nós temos talentos em diversos segmentos, segmento atleta e segmento profissional. Tá? Estão por aí. E muitos já estão brilhando e muitos ainda estão para brilhar. Com certeza, Dilcineia Lúcia Greco, agradeço a sua participação, agradeço você de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.